Neste vídeo, quero conversar com vocês sobre um tema que mudou profundamente a história da fé cristã: a institucionalização da Igreja. Vamos olhar para como as assembleias locais simples, descritas no Novo Testamento, foram transformadas em uma organização centralizada e hierárquica, especialmente após a ascensão de Constantino como imperador de Roma. Essa mudança trouxe grandes consequências para a fé e a prática cristã. No livro de Atos, vemos a simplicidade e a beleza das primeiras igrejas locais. Atos 2:42 nos diz que os primeiros cristãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles se reuniam em casas, compartilhavam o que tinham com alegria e singeleza de coração e viviam em constante dependência do Senhor. Não havia estruturas hierárquicas complexas ou um sistema religioso formalizado. A liderança era exercida por anciãos locais, que guiavam as igrejas com base na palavra de Deus. Porém, com a conversão de Constantino e a oficialização do cristianismo como a religião do Império Romano no início do século IV, houve uma mudança drástica. Constantino buscou unificar o império por meio da fé cristã e introduziu elementos de organização estatal na igreja. Isso resultou em uma estrutura hierárquica centralizada, com bispos assumindo papéis de grande autoridade e a igreja se afastando da simplicidade descrita no Novo Testamento. Essa institucionalização trouxe várias consequências. Por um lado, a igreja ganhou proteção e recursos materiais, mas, por outro lado, perdeu muito de sua simplicidade e espiritualidade. O sistema centralizado levou à concentração de poder, e a igreja passou a ser influenciada por políticas e interesses terrenos, algo que contrasta com o ensinamento de Jesus em João 18:36, onde ele diz: "O meu reino não é deste mundo." Uma das grandes perdas foi o afastamento da autonomia das igrejas locais. Nos dias dos apóstolos, cada assembleia era independente e guiada pela doutrina apostólica. Anciãos eram designados em cada igreja local, Atos 14:23, e não havia um sistema de liderança centralizado. No entanto, com o tempo, o bispo de Roma passou a ter primazia, levando à formação de uma igreja universal e institucional. Outro problema foi a introdução de práticas e tradições que não têm base bíblica. Com a união entre igreja e Estado, elementos pagãos foram incorporados à adoração cristã, e a simplicidade do culto foi substituída por cerimonialismo e pompa. Isso contrasta com a simplicidade da ceia do Senhor, descrita em 1 Coríntios 11, versículos 23 a 26, onde o foco está em lembrar o sacrifício de Cristo. Mas qual é a lição para nós hoje? Precisamos retornar ao padrão bíblico. A Igreja de Deus não é uma instituição terrena, é um corpo espiritual formado por aqueles que foram redimidos por Cristo. Em Mateus 18:20, Jesus diz: "Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles." Isso nos lembra que a presença de Cristo não depende de grandes organizações ou estruturas, mas de corações sinceros reunidos em seu nome. Que possamos valorizar a simplicidade da fé e da comunhão cristã, sempre voltando à palavra de Deus como nossa única regra de fé e prática. Como diz 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17, "Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra."